Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Hoje nós vamos refletir a passagem que está em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: "Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham?" E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Será que você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias?" Ele perguntou: "Que coisas?" Respondeu-lhe: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus." Então ele lhes disse: "Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?" E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando entravam pelo vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiram: "Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando." Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: "Não é que nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros e diziam: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão." E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando lhe partiu o pão. O episódio de Emaús reflete a estrutura fundamental da missa. Com efeito, distinguem-se com nitidez a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Antes de tudo, a palavra de Deus se encarnou e revela-se aos discípulos na proclamação da palavra, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quão rica deve ter sido essa catequese ministrada por Jesus. Depois, o pão vivo descido do céu manifesta-se ao partir o pão.
Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A Eucaristia é o sacramento que nos põe em íntima comunhão com o mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição, glorificação de Jesus. Bem compreendida a celebração com a fé, a Eucaristia incendeia o coração do cristão e o projeta para a missão. Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. Então, esse momento aqui, como falou nesse trecho, é um momento muito forte de que Deus, de Jesus, se manifesta aos discípulos que iam abatidos para sua casa, né? Ali tentando entender tudo o que havia acontecido, e ainda com o pensamento que era Jesus iria libertar Israel como um poderoso que iria tomar com seus exércitos, não estavam ainda enxergando, como falou ali, não estavam enxergando direito, não reconheceram Jesus, não viram quem era realmente o Senhor. E no momento que Jesus foi explicando tudo que os profetas falaram em vários momentos na Bíblia sobre a vinda de Jesus, como eles mesmos falaram, eles sentiam arder o coração, porque a palavra é viva, a palavra de Deus é viva, principalmente nesse momento em que ela busca trazer o sentido, trazer compreender, o entender melhor a nossa caminhada, a nossa vida. Assim como ali eles estavam perdidos, eles não entendiam, Jesus foi explicando cada passagem, o que elas falavam sobre a vinda, sobre o que ele passaria. E quantas profecias, né? Se formos pegar a Bíblia ali, e vamos vendo que em vários momentos, praticamente ali todo, vamos dizer assim, o Antigo Testamento fala sobre a vinda de Jesus, falando sobre o que ele iria passar, como ele iria ficar, o que aconteceria nesses dias. Tudo explicando detalhadamente, se você parar, prestando atenção, pedir primeiramente sempre o Espírito Santo. Assim como aqui nesse momento, eles ouviam e ardia o coração, porque o próprio Jesus encarnado, a palavra de Deus encarnado, fazia que o Espírito Santo penetrasse os corações de cada um deles no momento em que ouvia a proclamação da palavra. Assim como fala, assim como na missa. Na missa, as orações, as músicas que são antes da palavra são para preparar o nosso coração para que possa realmente nós, estando de coração aberto, de coração arrependido por nossas ações, por nossos pecados, nós possamos realmente sentir que a palavra penetre em nosso coração, que é para isso que a palavra é, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos ser novas pessoas. Nós somente seremos assim se nós nos deixarmos conduzir, se nós deixarmos que a palavra penetre e realmente arda, ou seja, purifique, queime o nosso coração em todas as impurezas e que penetre a palavra de Deus para que nós possamos, sim, compreender e levar para a nossa vida. E assim nós possamos reconhecer verdadeiramente, assim como os discípulos de Emaús, que Jesus morreu, sofreu por nós, por amor a nós. E para mostrar que Ele era Deus, que Ele é Deus, Ele ressuscitou no terceiro dia, assim como os profetas haviam dito. Ele sofreu cada dor, cada chicotada, cada tombo, a cruz, a coroa de espinhos, os pregos, a lança, cada momento de dor por mim, por você, por amor a nós,
para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos alcançar a eternidade. E Ele se fez presente num pequeno pedaço de pão, para que pudesse alcançar o nosso coração e ser um conosco, não somente durante os momentos de orações em espírito, a cada momento do nosso dia, mas Ele quer se fazer presente também em corpo, sangue, alma e divindade. Porque é naquele pequeno pedaço de pão que Jesus se faz presente. Assim como uma carne não se separa do sangue, ali naquele pequeno pedaço de pão, seu corpo e sangue, Jesus quer nos tocar, quer nos preencher e quer nos aproximar cada vez mais dele. Ó Jesus ressuscitado, pelas Escrituras, iluminas os discípulos de Emaús sobre a tua morte e a eles te revelas na fração do pão. Mantém, Senhor, a tua presença entre nós em todas as circunstâncias. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja também o anunciador e compartilhe esse vídeo para que possa sempre chegar aos corações daqueles que mais precisam da palavra de Deus a cada dia em sua vida. Amém.